paz do Senhor, criança! Olha, tia Neidinha mais uma vez aqui, né? Graças a Deus, né? Porque até aqui tem nos sustentado o Senhor, né? Até aqui Ele tem nos fortalecido a chegar aqui neste momento, né? Mais uma aulinha para você, criança. Então, criança, vamos começar. Como é que a gente começa a nossa aulinha falando com o nosso Papai do Céu, né, criança? Vamos lá conversar com ele para a gente poder começar esta historinha. Bora lá. Vamos fechar os nossos olhinhos, não é isso? Bora lá? Papai do Céu, eu te agradeço por esta rica oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando a tia Neidinha e aos alunos que estão aí do outro lado nos assistindo, papai. Muito obrigado, que o Senhor possa engrandecer assim, ricamente assim o coração, para que a gente possa ter sabedoria, Senhor, de entender a tua palavra, Pai. Usa a tia Neidinha, usa os alunos, Senhor, e que Deus sempre nos dê vida, nos dê saúde, né? Para sempre a gente estar aqui, que isso passe logo, papai. Passe logo essa pandemia para a gente estar juntinho. E desde já eu te agradeço, Papai do Céu, por tudo. E todos dizem amém, criança. Olha que coisa boa, né? Já conversamos com o nosso Papai do Céu. Não esqueça, criança, assim que acordar, joelhinho no chão e agradecendo ao nosso Papai do Céu, né? Por mais um dia de vida, né, criança? E ao dormir também, viu? Não esqueça de agradecer pelo dia, né? A gente teve o dia todo de bênção, às vezes vem algumas tribulaçõezinhas, mas é normal e tudo é experiência na nossa vida, né, criança? Mas independente do que, como for o seu dia, temos que agradecer o nosso Papai do Céu por tudo, certo? Então, criança, vamos para a lição, né? Hoje nós estamos com a quarta lição, né? Graças a Deus está se passando mais um mês, né? Estamos na metade do mês e graças a Deus, né? Hoje temos a quarta lição, né? E o tema da nossa lição está escrito aqui, ó, criança. A história de um menino muito forte, criança. Olha, um menino forte. Será que tem esse menino forte, criança? Tem. Tia vai repetir de novo. Uma história de um menino muito forte. Vamos conhecer esse menino muito forte, criança. Vamos lá com a tia? Bom, temos aqui a nossa lição número 4, como a tia já falou. E a leitura bíblica se encontra em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 25, criança, né? E temos aqui também nosso objetivo. Nosso objetivo é que a criança escolha guardar-se puro para Deus. Guardar-se puro para Deus. Como é, tia Neidinha? Daqui a pouco você vai saber, tá certo? Bora seguir adiante, certo? E temos aqui também, criança, a frase do dia, que também é importante, certo? Tem assim, olha, sejamos compromissados com a pureza. E que pureza é essa, tia Neidinha? Vamos já saber, certo? Aqui tem assim, ó, os pais de Sansão fizeram por ele um voto de Nazireu. Nós, pais e professores, devemos levar os pequeninos a terem um compromisso com a pureza, criança. Olha, sempre falando em pureza, né? E diz assim também, ó, mantendo-se separado de tudo o que ofende a santidade de Deus, a fim de que possam ser usados por Ele, criança. Então, temos que sempre ser puro. Vamos mais adiante, que a tia Neidinha vai falar dessa pureza. Certo, criança? Então, bora lá.
E temos também aqui, criança, para guardar no coração. O que será que temos para guardar no coração? Está escrito aqui, criança, ó. Para guardar no nosso coração, conserve-se puro. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, né? Conserve-se puro. Mais uma vez, está falando de pureza, né? Então, criança, vamos lá para a nossa historinha. Como a tia já avisou, vamos falar de um menino muito forte, né? E quem é esse menino? O nome dele era Sansão, criança, certo? Então, criança, Sansão era um menino muito especial. Antes mesmo de Sansão nascer, Deus disse aos seus pais que ele faria um trabalho muito importante para Deus. Sansão lutaria contra os inimigos filisteus e os derrotaria. Os filisteus são muito malvados e fazem o povo sofrer, criança. Sabe o que eles faziam, criança? Os bichinhos sofriam bastante e os filisteus não gostavam. Já estavam todo mundo triste, todo mundo já angustiado com isso. Sabe o que eles faziam? Eles roubavam o trigo, o azeite, as vacas, as ovelhas dos israelitas. Então, o deixaram sem nada, passando fome, criança. Olha como eles eram malvados, não era, criança? E o povo lá já estava todo mundo cansado, triste, de sempre viver naquela vida, criança. Então, para receber a força de Deus e derrotar os inimigos filisteus, Sansão tem de ser puro. Olha mais uma vez a pureza vindo na lição, criança. E que pureza é essa, tia Lidinha, que a senhora está falando tanto? A pureza é o nosso coração, criança. Olha só que coração lindo, né? Grandão, que nós temos que ter um coração muito grande para caber muita coisa aqui, coisas boas, tá certo, criança? Então, a pureza que a nossa lição está falando hoje é a pureza do coração, criança. Tia Neidinha, e que purezas são essas? Sabe o que é que significa pureza, né? Como a tia já falou, a pureza significa ser o coração limpo de pecado, criança. E que pecados são esses? Vamos lá com a tia. Ah, aquela criança que fala palavrão. Ah, que coisa! É um pecado, não é, criança? Aquela criancinha que fala palavrão. E aquela criancinha que não obedece o papai nem a mamãe. Ah, que coisa feia! O coração está ficando sujo, criança. E aquela criança que arenga com o coleguinha, belisca. Ah, que coisa mais feia, criança. Não pode, não é. E aquela criança que mente para o papai, mente para a mamãe, mente para a tia da escola. Oh, criança, não pode, não. De maneira nenhuma, o coração está ficando sujo, né, criança? E qual é o outro pecado, tia Lidinha, que a gente faz? É muita coisa, não é, criança? Aquela criança que pega as coisas do seu coleguinha sem pedir, é feio. Ah, que coisa feia. Não pode, né, criança? A gente tem que pedir permissão ao coleguinha antes de pegar no seu objeto. Não é isso, criança? Certo? Então, são vários, criança, vários pecados, né? Várias impurezas que às vezes a gente coloca no nosso coração, certo? Que não pode, o coração ele fica muito sujo, criança. Então, tem várias coisas
que você também, criança, pode ficar meditando quantas impurezas, né? Que às vezes a gente tem no nosso coração. E o nosso Papai do Céu, ele não quer essas impurezas no nosso coração, não. O nosso Papai do Céu, ele quer o nosso coração limpo. E como é que a gente pode estar com o nosso coração limpo, tia Neidinha? Depois de tanto pecado que a gente fez. Tanta coisa feia que a gente fez, a gente brigou com um coleguinha, a gente não obedeceu o papai e a mamãe, né? A gente mentiu, a gente pegou algo do coleguinha que a gente não pediu para ele. Como é que a gente pode ser limpo? Sabe como, criança? A gente pode ser limpo chegando para o Papai do Céu, pedindo perdão a Ele por tudo que fez de errado. E o nosso Papai do Céu vai ficar muito feliz, criança, quando a gente realmente reconhece que erramos, que fizemos coisas erradas, fizemos pecado. Então o nosso Papai do Céu, sabe o que Ele faz? Ele nos derrama o seu sangue na nossa vida, criança. E sabe o que é que Ele faz? Limpa a criança. Ele limpa o nosso coração. Que coisa boa, criança. Temos um Deus maravilhoso que Ele pode limpar o nosso coração, né? E não é porque, criança, e criança tem criança que é malvada, não é, criança? Tem criança boa, mas tem criança que às vezes é malvadinha, né? Mas o nosso Papai do Céu, Ele nos limpa. Olha que coisa linda, Ele derramou o seu sangue, né? Nas nossas vidas, e o nosso coração ficou limpinho, né? Olha que coisa linda, Ele transformou de novo em um novo coração, limpinho, sem raiva, sem mentira, né, criança? Glória a Deus por isso, criança. Então é assim que o nosso Deus nos quer, de coração puro, limpo, criança, né? E não era diferente na vida de Sansão, certo? Sansão, como a tia falou, era um homem muito forte, era uma criança, ele era uma criança que ele cresceu. Olha como Sansão era forte. Olha o que ele está carregando, né? Está carregando um tronco, criança. Dá para você ver aí direitinho? Era um tronco, criança. Ele era muito forte. Olha que coisa linda. Eu quero ter essa força que ele tem. Você quer, criança? Então, criança, Sansão era muito forte, certo? Tem algo especial que não pode se contar. O cabelo de Sansão deve deixar crescer. Olha, assim no caso, Sansão tinha um segredo dentro dele, né? Essa força que o Sansão tinha vinha de algo dele, criança. E o que seria, né? Aqui a Bíblia nos fala, e a historinha fala, que a força de Sansão vinha dos cabelos, criança. Sinceramente, criança, vinha do cabelo. O cabelo de Sansão era muito forte. E ele deixou o cabelo crescer, porque dali vinha sua força, certo? Então o cabelo de Sansão ficou grande. E o que foi que ele fez? Ele fez tranças, criança. Ele fez várias tranças no cabelo dele. Quanto mais ele fazia, o cabelo dele crescia. E ele tinha muita força, certo? Então, criança, seu cabelo comprido era um sinal de que ele pertencia a Deus para fazer o que Deus quiser. Sansão usava o cabelo trançado, né? Tranças, muita trança. Sansão obedece ao Papai do Céu e ele abençoa e dá muita força a Sansão. Sansão é o homem mais forte do mundo. Olha, criança, ele era naquela época um homem mais forte do mundo, né? Não é à toa, criança, a força que Jesus dava a ele, né? Um dia, sabe o que ele fez? Um leão atacou ele, olha, para aqui. Um leão atacou ele, criança. E ele que tinha aquela força muito grande, né? Como a Bíblia diz aqui, que ele era um homem muito mais forte. Sabe o que ele fez, criança? Ele matou o leão com a sua força. Olha aqui, criança, que força tinha este homem, não é?
Sansão tinha uma força muito grande. Ele matou um leão. Rapaz, glória a Deus, né? A força que ele tinha, criança. Então, criança, né? Ele matou um leão. Foi muito assustador, né? Matar um leão com as suas próprias mãos, criança. Será que você tinha coragem? A tia não tinha, não. Quer dizer, poderia até ter, se o Papai do Céu me desse esta força que Sansão tem, né, criança? Lógico que eu queria ter essa força, aí eu mataria. Mas se eu não tenho essa força, eu não ia matar, eu ia correr, né, criança? Acho que você ia correr, criança, se não tivesse essa força de Sansão. Pois é, criança. Então, ele matou o leão com suas próprias mãos, né? Isto mesmo, o Papai do Céu foi quem deu essa força ao Sansão. E outra vez os inimigos cercaram a cidade onde Sansão estava e ficavam separados. Ele saía para o pegar. No meio da noite, Sansão levanta-se bem quietinho e vai até o grande portão de ferro e arranca a criança. Sansão era muito forte, tinha um portão muito enorme de ferro. E Sansão chegou lá, pegou lá e balançou e arrancou. Então, todos ficavam ali maravilhados e muitos com inveja, viu, da força que ele tinha, que o nosso Papai do Céu nos dava, certo? E ele arrancou com muita força que Deus dá a Sansão, carrega, né, passando o portão até o alto do monte. Mas um dia, criança, Sansão esqueceu que tem de ser puro, né? Ele tinha que ser sempre puro na vida dele. Mas chegou um dia que ele esqueceu, criança. Que triste, criança, né? Ele esqueceu que tem que ser puro para Deus e começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Ele começou, criança, a fazer pecados, né? Ele começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Então, nesse período, ele se apaixonou por uma moça muito formosa, chamada Dalila, certo? Ele ficou encantado por Dalila. E Dalila, várias vezes, perguntava a ele onde estava o segredo da força dele. Mas ele não poderia dizer onde estava, porque se ele contasse, ela poderia contar para outra pessoa e alguém querer fazer graça e realmente cortar a força que ele tinha. E várias vezes aquela mulher perguntava a ele, mas chegou um dia que a sua força vem do cabelo. Então ela perguntou várias vezes a ele, que ele já estava tão cansado dela perguntar, e sempre ela perguntava se ele gostava dela, se ele confiava nela, que ele terminou dizendo, criança, que a força dele vinha do cabelo, criança. Não era para ele ter dito, certo? Mas Sansão conta a Dalila que a sua força vinha dos cabelos. Quando ele estava dormindo, Dalila manda alguém vir cortar as suas tranças de Sansão. Que triste, né, criança? Por uma parte, porque Sansão, ele confiou bastante nessa moça que ele se apaixonou, Dalila. E Dalila o traiu. Dalila o traiu ele, né? Contando para aquele povo que sempre queria sua derrota, que a força dele vinha do cabelo, criança. E o rapaz veio e cortou suas tranças, cortou o seu cabelo. E Sansão ficou sem força, criança, né? Muito triste, que tristeza. A força de Sansão acaba, ele fica fraco e os inimigos filisteus o prendem, criança. Os filisteus prendem Sansão, Sansão fica muito fraco, sem força. A força de Sansão vinha de Deus, mas o cabelo comprido era um sinal de que ele obedecia a Deus. E ele não podia cortar o cabelo, criança, né? Infelizmente, ele contou o seu segredo para a moça que amava. E essa moça foi e falou para os filisteus. Mas também ela falou, porque na Bíblia conta, quando você crescer mais, você vai ler, que ela também vivia
pressionada por esse filisteu, porque como ele queria, né, saber a força de Sansão onde era, ele queria sempre derrotar, mas ninguém derrotava Sansão, porque como ele tinha muita força, né, como a tia falou, todos queriam. O Sansão, ele sempre vencia todas as batalhas, Sansão vencia só, né, só, digamos assim, sem mais nenhum amigo por perto, sem ninguém, só ele, Deus, com a força que o nosso Papai do Céu trazia para ele. Mas como ele contou o seu segredo, né, e os filisteus vieram cortar o seu cabelo, ele ficou fraco. Então, né, ele não podia cortar o cabelo. Quando o cabelo de Sansão tornou a crescer, ele pediu a Deus que lhe desse força outra vez. Aí sabe o que Deus fez? Sansão ali orando ao Senhor, como a gente faz aqui de olhinhos fechados, conversando com o nosso Papai do Céu. Sansão pediu a Deus que o cabelo dele crescesse de novo. E na medida do possível que o cabelo dele fosse crescendo, ele ia voltando a ter força, né? E ele conseguiu, criança, que quando a gente ora, como a tia falou aqui, quando a gente faz algo errado, tem o pecado, aquele coraçãozinho sujo, que a gente pede perdão a Deus, ele nos escuta, criança. E Sansão fez dessa mesma forma, né? Ele contou o seu segredo a Dalila, e Dalila traiu ele. Só que ele se arrependeu e pediu para o nosso Papai do Céu que voltasse de novo os seus cabelos, e ele ia ter mais força, certo? E Deus dá força a ele. E aí então assim, tem aqui, ó. Quando o cabelo de Sansão tornou a crescer, ele pediu a Deus que lhe desse força outra vez. Deus dá força a ele a empurrar as colunas da casa onde estão os filisteus. A casa cai por cima deles. Sansão venceu o inimigo com a força que Deus lhe deu. Deus deu de novo a força a Sansão, né, criança? Então, que a gente possa ser puro de coração. A lição nos ensina ser puro de coração, ser obediente também à palavra do Senhor. Porque se Sansão fosse mais obediente ao Senhor, ele não tinha dito a Dalila o seu segredo. Muitas das vezes a gente tem segredo que a gente não pode falar para ninguém, só para o nosso Papai do Céu. E às vezes a gente fala, né? Aí o coleguinha não é muito amiga aqui, a gente pensa que é, e sai falando, aí não dá certo, né? Temos que sim, o nosso amigo, verdadeiro amigo, é o nosso Papai do Céu, tá certo, criança? E desde já a tia Neidinha agradece, né? Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço a Deus pela vida da tia Alícia, né, que está aqui nos filmando, está sempre com este prazer de estar aqui, não só a tia Neidinha, mas a tia Cris, a tia Vânia, outras professoras que estão gravando também ainda, né? Que Deus abençoe ricamente, Deus abençoe sua família, criança, que Deus derrame bênçãos e mais bênçãos na vida de vocês, certo? Na vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe esta semana que está começando, né? Mais um domingo e na presença do Senhor, criança. Sempre que puder, assista, esteja na casa do Senhor. Não esqueça dele, porque ele jamais nos esquece, tá certo? A tia Neidinha termina aqui esta lição e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!